Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tu estás acompanhando este resumo. Meu nome é Victor, sou aluno do professor Tércio de Aprendizagem Motora e irei apresentar aqui um resumo do capítulo do livro Aprendizagem Motora e o Ensino do Esporte, mais precisamente do capítulo O Ensino de Habilidades Motoras do Jogo de Capoeira. Então, bora lá! Falando um pouco do conteúdo que vai abranger este resumo, vamos começar com uma breve introdução à capoeira, um pouco da história do surgimento da modalidade, seguido de como o jogo de capoeira é estruturado, e depois a classificação das habilidades motoras que envolvem a capoeira. Como quarto lugar, metas de ensino que servirão para definir as prioridades de treinamento. Quinto tópico seria a estruturação do ensino para entendermos como é gerenciada a informação do professor durante o aprendizado da capoeira. No sexto item seria a estruturação da prática propriamente dito, fragmentando e relacionando os processos de aprendizagem. O sétimo item seria o feedback como uma ferramenta de aprendizagem motora na habilidade. E por fim, o oitavo item, as conclusões a respeito da modalidade. Bom, com uma rápida introdução à capoeira, primeiramente ela foi criada no Brasil por escravos africanos, na época da escravatura. É uma modalidade esportiva reconhecida pelo Ministério da Educação e pela Confederação Brasileira de Desporto. Praticada pelo aspecto lúdico, lazer, saúde, educação, por pessoas de diversas faixas etárias e PCDs. Essa arte marcial ela é uma modalidade usada principalmente quando surgiu para a autodefesa, na época da escravidão. E existem duas correntes da capoeira, né, atualmente, que seria a capoeira da Angola, que é uma capoeira mais raiz, digamos assim, e a capoeira regional, que é uma capoeira mais contemporânea. Falando agora um pouco mais da estrutura de jogo, como o jogo vai funcionar? São dois indivíduos que se movimentam de modo que construam um jogo de ataque e defesa ou de simulação desses parâmetros. O jogo se estrutura em uma roda, onde há música, cantos, palmas e instrumentos de percussão. O ritmo de jogo é determinado por um toque de berimbau e demais instrumentos, sendo possível que os praticantes que estão na roda comprem o jogo e insiram-se na partida em andamento, iniciando assim um novo ciclo. A habilidade base da capoeira é definida pela ginga. O atleta na ginga ele troca constantemente o apoio dos pés, o que auxilia na execução dos movimentos e mantém o ritmo de jogo. A ginga é uma habilidade básica da capoeira que caracteriza o fluxo de jogo. Bom, falando agora da estrutura geral, temos primeiramente a ginga, que é a habilidade base da capoeira, que faz o jogo fluir. Em seguida temos as habilidades de ataque, que são, por exemplo, a bênção, a meia-lua, de frente, o martelo, a armada, por aí vai. As habilidades de defesa, que tem a cocorinha, mola, esquiva, queda de rins. De contra-ataque, que tem a cruz, a rasteira em pé, a tesoura e etc. E por fim, as habilidades de salto e acrobacias. Por exemplo, pulo do macaco, mortal, pulo do gato, etc. Essas aqui, as habilidades de acrobacia e saltos, elas exercem uma função tanto de ataque quanto de defesa. E todas essas habilidades aqui, elas se encontram entrelaçadas. Atreladas, no caso, o que torna o jogo dinâmico entre o ataque e a defesa. Essas habilidades de ataque, defesa, contra-ataque e saltos e acrobacias são divididas em níveis de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Falando agora um pouco da classificação das habilidades motoras, esse critério ele serve como um guia para identificar os elementos essenciais para o desempenho da capoeira. Então, a classificação dessas habilidades são abertas,
pois o jogo encontra-se em um ambiente instável, em que os capoeiristas executam habilidades motoras contínuas de forma imprevisível. Elas são também discretas, porque apesar do jogo ser contínuo em vislumbrar as habilidades, cada uma tem início e fim bem nítidos. São complexas, pois as habilidades envolvem vários componentes e informações. Podem ser de circuito aberto ou fechado, sendo possível no meio do jogo utilizar o feedback durante a execução das habilidades. E são também de aspecto cognitivo, pois é necessário perceber as ações do oponente e também ter tomadas rápidas de decisão. Essas habilidades motoras são consideradas elementos essenciais para o desempenho da capoeira. Falando agora um pouco das metas no ensino, as metas de aprendizagem e no ensino, esse parâmetro serve para guiar o comprometimento e a motivação do atleta durante a aprendizagem da modalidade. Serve como referência para o capoeirista para saber até onde ele quer chegar no esporte. O estabelecimento das metas varia em tempo, nível de dificuldade e a quem a determina, que pode ser o professor, o aluno ou o grupo em que o atleta está inserido. Então, começando pela meta de curto prazo, ela serve para compreender a função da habilidade e a forma de realizá-la. É predominante as habilidades consideradas fáceis nessa meta de aprendizagem. Essa fase depende muito da orientação do mestre barra professor. A meta de médio prazo é uma meta de realização de habilidades motoras em níveis de dificuldade mais elevados. O capoeirista é capaz de associar as habilidades de ataque, defesa e acrobacias durante o jogo. E as metas de longo prazo, em interação com os outros capoeiristas, a meta visa automatização e exploração de habilidades já dominadas pelo praticante, sejam elas ataque, defesa, contra-ataque e acrobacias. Falando um pouco da instrução no ensino e na aprendizagem, temos 3 medidas conhecidas: a verbal, a visual e a sinestésica. A visual, que pode ser de oral ou escrita pelo mestre-professor, visa direcionar a atenção do aprendiz para os movimentos que envolvem as habilidades. O visual, que pode ser a observação de um modelo, filme, ilustração, por aí vai, serve para auxiliar na percepção e da interação entre os componentes. E o sinestésico, que é basicamente a manipulação tátil para aprender as habilidades. Serve para refinar as técnicas procurando entender a trajetória dos movimentos. Falando agora um pouco mais da estruturação da prática, já temos conhecimento de como são as metas de ensino. Devemos estruturar as práticas para ter um progresso gradual durante a aprendizagem. Então, as metas de curto prazo visam compreender o padrão de movimento de habilidades básicas e, sendo recomendado nessa etapa, a prática por blocos, para justamente o atleta compreender o padrão de movimento. Já nas metas de médio prazo, o atleta também visa compreender os padrões de movimento, mas de maior grau de dificuldade, associando as habilidades de ataque, defesa e contra-ataque, e também as acrobacias, né? É recomendado nesta meta de ensino a prática por blocos, seguida de uma prática variada. E por fim, as metas de longo prazo visam refinar as habilidades aprendidas e já dominadas. E nessa etapa é recomendado que o atleta mesmo decida o seu próprio treinamento. Agora, na seção de feedback na capoeira, separamos aqui entre a primeira, segunda e terceira fase de aprendizagem, que caracterizam as metas de curto, médio e longo prazo. Então aqui, falando um pouco das metas falando da primeira fase de aprendizagem, da meta de curto prazo, o feedback intrínseco ele é insuficiente nas fases iniciais, porque o aprendiz é incapaz de interpretar o feedback intrínseco em sua totalidade. Dependendo então do feedback extrínseco, que é essencial em qualquer fase de aprendizagem, o feedback do mestre deve ter uma frequência moderada entre um feedback e outro.
desenvolvendo então a percepção do aprendiz a ponto de associar o feedback extrínseco ao intrínseco. Na segunda fase de aprendizagem, falando da meta de médio prazo, o feedback intrínseco, o atleta apresenta maior autonomia para melhorar a performance, utilizando do feedback intrínseco, e utilizando o feedback extrínseco, o mestre / professor pode dar um feedback menos frequente e com maior espaçamento entre as execuções. Por fim, a terceira fase de aprendizagem, a meta de longo prazo, o feedback intrínseco, o atleta já é capaz de refinar as habilidades por conta própria, e o feedback extrínseco é um feedback autocontrolado, em que o próprio capoeirista decide quando e como deve ser o feedback de acordo com a necessidade de aprendizagem. Chegando agora à conclusão deste resumo, o aprendiz na capoeira pode se beneficiar com a execução da prática em blocos, visando compreender as técnicas e padrões de movimento básicos da modalidade, como a ginga, por exemplo. O aprendiz da capoeira pode se beneficiar também com a execução da prática de forma variada, para aperfeiçoar as diferentes sequências de movimento possíveis, sendo eles ataque, defesa, acrobacia, contra-ataque, por aí vai. O atleta deve considerar as metas de curto, médio e longo prazo para definir suas expectativas com a modalidade e ter uma progressão gradual de aprendizado. E por fim, a prática em blocos é recomendada inicialmente para que o aprendiz entenda os padrões de movimento e, posteriormente, a prática variada para aumentar o repertório motor. Agradeço a atenção de todos e um forte abraço.